Seja bem-vindo ao canal O Inconsciente Desvelado. O agora não pede nada de você, só a sua atenção. O que você está prestes a ouvir não é uma teoria, é algo que você pode observar agora. Existe um impulso muito comum na mente humana, um impulso quase automático, a necessidade de explicar, de justificar, de provar, de convencer. Convencer que você está certo, convencer que sua visão é a correta, convencer que sua dor é válida, convencer que sua experiência importa, convencer que o outro deveria entender. Observe por um instante, quantas vezes você já sentiu essa necessidade surgir? Talvez em uma conversa simples, talvez em uma discussão, talvez até em silêncio, apenas imaginando o que diria se tivesse a chance. A mente cria discursos, argumentos, defesas, narrativas inteiras. Mas pare por um momento. Quem exatamente está tentando convencer? E convencer de quê? Quando você observa com atenção, percebe algo sutil. A consciência não está envolvida nesse movimento. Quem quer convencer é sempre a mente, mais especificamente o ego, essa estrutura construída a partir de pensamentos, memórias e imagens de identidade. O ego precisa ser validado, ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser confirmado pelo outro. A consciência não. A consciência não tem imagem a proteger, não tem posição a defender, não tem história a sustentar. Ela simplesmente é. Observe agora, neste exato momento, há algum esforço sendo feito para você existir? Você precisa convencer alguém para estar presente? A respiração acontece, as sensações aparecem, os sons surgem e desaparecem, os pensamentos vêm e vão. Nada disso pede permissão, nada disso precisa ser explicado, nada disso precisa ser aceito por alguém. A consciência é silenciosa e exatamente por isso é inteira. Quando você sente a necessidade de convencer, atenção, contração, urgência. O corpo se fecha, a mente acelera. O foco sai do agora e vai para um futuro imaginado, onde o outro finalmente entende, concorda ou valida. Mas esse futuro nunca chega, porque mesmo quando alguém concorda, a mente encontra outra coisa para defender. Veja isso com honestidade, não como julgamento, mas como observação. O ego não quer paz, ele quer continuidade. E a continuidade do ego depende de conflito, comparação e oposição. Se todos concordassem com você hoje, amanhã o ego criaria uma nova diferença, uma nova narrativa, uma nova identidade a ser defendida. A consciência, por outro lado, não precisa se afirmar. Ela não entra em disputas, ela não tenta ganhar, ela observa. Quando você está presente, percebe algo libertador. Não há ninguém para convencer. O outro é como é, você é como é, e a realidade acontece independentemente das suas explicações. Isso não significa passividade, não significa silêncio forçado, não significa submissão. Significa ação sem ego. Existe uma enorme diferença entre falar para expressar e falar para convencer, entre compartilhar e impor, entre clareza e defesa. Quando a fala nasce da consciência, ela é simples, direta, sem excesso. Ela não carrega ansiedade, não carrega expectativa, não carrega a necessidade de resultado. Observe pessoas que falam a partir desse espaço. Há algo nelas que não pressiona, não força, não disputa. Elas não precisam elevar a voz, nem provar inteligência, nem vencer argumentos, porque não há um eu frágil por trás da fala. Agora, observe em você. Quando surge o impulso de convencer, o que você está tentando proteger? Talvez uma imagem de ser compreendido, talvez o medo de ser rejeitado, talvez a dor de não se sentir visto. Nada disso é errado, mas tudo isso só se dissolve quando é visto. A consciência não rejeita o ego, ela o ilumina. E ao ser iluminado, o ego perde força. Você não precisa parar de explicar. Você não precisa se calar. Você não precisa mudar nada à força. Apenas observe.
Observe o momento exato em que a necessidade de convencer surge. Observe a tensão no corpo. Observe a aceleração da mente. Observe a história que começa a ser contada. E, principalmente, observe quem observa tudo isso. Esse observador não discute, não reage, não precisa ganhar. Ele é espaço. Quando você permanece como esse espaço, algo muda naturalmente. As palavras se tornam menos. O silêncio se torna mais confortável. As relações ficam mais leves. Você começa a perceber que muitas discussões nunca foram necessárias, que muitas explicações eram apenas tentativas de aliviar um desconforto interno. E esse desconforto não se resolve convencendo o outro, ele se resolve sendo visto. A consciência não quer estar certa, ela quer estar presente. E na presença, a necessidade de convencer simplesmente cai. Talvez o outro entenda, talvez não. Talvez concorde, talvez discorde. Nada disso toca o que você é quando está consciente. Existe uma liberdade profunda em não precisar ser entendido, em não precisar ser validado, em não precisar ser aceito. Não porque você se tornou indiferente, mas porque você se tornou inteiro. Observe agora, sem tentar mudar nada, sem tentar concluir nada, sem tentar convencer nem a si mesmo. Apenas esteja aqui, respirando, sentindo, presente. Isso é consciência, e isso basta. Se algo em você foi tocado por este momento, deixe nos comentários aquilo que você conseguiu mais se identificar hoje. E se este vídeo trouxe clareza, você pode apoiar este espaço curtindo, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e compartilhando com quem também busca compreender a si mesmo. A transformação não acontece quando você força a mudança, mas quando observa com honestidade. Silencie, observe, desperte.